Muitas pessoas chegam no meu consultório com queixas que são relacionadas a sono, né? Então o otorrino ele ouve a queixa de ronco, de sufocamento enquanto dorme, de insônia, e muitas das coisas começam a partir do momento que o paciente ele deita na cama. Fica comigo nesse vídeo aí. Olá, mais uma vez, aqui é o Dr. Luiz Silva, médico otorrinolaringologista e também professor, tá? A gente vai falar hoje sobre um tema que incomoda muito as pessoas e tem muitas outras pessoas que também têm uma vida prejudicada por conta da sua ausência, do seu excesso, que é o sono, faz parte do nosso ciclo de vida, faz parte do nosso ciclo biológico. A gente tem um relógio que mantém a gente acordado, que mantém a gente com sonolência ou dormindo, tá? E existe toda uma ciência por trás disso que as pessoas desconsideram, tá bom? Se você vai ficar aqui comigo, então aproveita e dá um like, deixa o seu joinha aí, compartilha com quem precisa esse vídeo, tá bom? Comenta também aí embaixo o que a gente pode ter aqui de algum outro tema, alguma dúvida que vocês possam vir a ter, tá? Em primeiro lugar, o que é o sono, tá? O sono, ele nada mais é do que um fenômeno fisiológico da qual seres cíclicos dependem dele justamente para que esses seres possam se recuperar. Então, o sono, ele é um momento essencial da nossa vida que a gente precisa utilizá-lo. O que acontece durante o sono? Durante o sono, a gente vai ter alguns dados de regulação hormonal. Então, por exemplo, a gente tem, para que a gente sinta uma sonolência a ponto da gente precisar ir para a cama dormir, a gente tem o início de um hormônio chamado melatonina. Eu vou fazer um vídeo só sobre a melatonina no futuro, mas uma coisa que a gente já tem que citar para a gente ter sonolência, a gente precisa ter, em primeiro lugar, a melatonina ela tem que começar a ser secretada dentro da cabeça a partir lá pelas 6, 8 horas, entre 6 e 8 horas da noite, tá? Onde a gente já vai começar a ter uma sonolência para a gente conseguir dormir e assim a gente conseguir iniciar o sono de fato. Além da subida da melatonina, a gente também vai ter a queda da pressão arterial, tá? E essa queda da pressão arterial, ela se dá tanto no momento que a gente já está dormindo, quanto nos momentos que a gente fica mais calmo. Então, automaticamente, quando a gente entra em sono, tá? Quando a gente está com sonolência, a gente já começa a ter a redução ali do nosso metabolismo, tá? E pelo fato da gente ter essa redução da pressão no metabolismo, isso faz com que a gente também, além da sonolência, a gente se sinta mais tranquilo, tá? Porque é o seguinte, imagine alguém ansioso. Essa pessoa com ansiedade, ela pode ter alguns solavancos que ela sente de uma taquicardia, ela pode ter o que a gente chama de um fenômeno chamado extrasístole, que a gente vê na cardiologia, onde o paciente, ele sente, além dele sentir esses solavancos, a gente tem momentos que o coração, ao invés dele ter um ritmo normal, ele se apresenta com algum tipo de arritmia, por mais leve que ela seja, tá? Então, uma coisa que a gente já vai ter desses fenômenos, da queda da pressão, aumento da melatonina, a gente também vai ter a queda da frequência respiratória. Então a gente normalmente respira entre 12 a 20 vezes por minuto. Então, durante esse período que a gente está sonolento, a gente faz mais inspirações profundas. Isso faz com que a gente relaxe, diminua a tensão, tá bom? De modo geral, tá? Além disso, a gente também vai ter alguns outros fenômenos. A gente também vai ter inibição de hormônios relacionados a estresse, tá? Então, por exemplo, o cortisol é um hormônio que é voltado ao estresse, à nossa sobrevivência, e faz com que a gente esteja preparado para um momento de luta até mesmo quando a gente acorda. Ou seja, o pico do cortisol ao longo da nossa vida se dá sempre pela manhã, tá? Então a gente precisa dormir para que a gente tenha esse pico. Além disso,
temos também um aumento, um pico da testosterona pela manhã, logo que a gente acorda também. Esse pico de testosterona no homem pode causar uma ereção, né, peniana pela manhã, e isso também está relacionada com a recuperação muscular e hipertrofia pós-exercício físico. Ou seja, quem malha para ter bons resultados também precisa dormir bem e a fisiologia do sono está relacionada a isso também. De modo geral, temos alguns dos principais fenômenos que a gente precisa saber sobre o sono, tá? Isso pensando na parte hormonal, mas quando a gente pensa em neuroquímica, o que a gente tem que saber? Ao longo do dia, quando a gente vai executando nossas atividades, a gente normalmente entra em fadiga depois de um certo tempo. Essa fadiga é aquele cansaço leve que a gente tem depois do almoço, que dá um soninho, e também um cansaço mais pesado que se dá ao longo de um dia de trabalho. Isso se dá normalmente por conta do gasto de substância que a gente tem na nossa cabeça, que é a adenosina. A adenosina ela é um neurotransmissor, ou seja, ela é uma substância química cerebral que está sendo secretada ali na nossa cabeça ao longo do dia. E a gente reaproveita essa adenosina ao longo do tempo. Só que o gasto da adenosina ele é superior em relação ao retorno da adenosina que a gente consegue reabsorver. Então, mediante a isso, a gente precisa dormir para que haja essa compensação novamente e a gente consiga usar a adenosina de novo. Ou seja, no fim do dia, a gente tem adenosina acumulada na cabeça e isso dá para a gente uma sensação de cansaço, que a gente precisa ir dormir. Isso é muito bem inibido quando a pessoa ela faz a ingestão de cafeína, tá? A cafeína, ela funciona como um bloqueador dessa adenosina quando ela já está sendo conectada ali no sistema nervoso e já está dando para a gente essa sensação de cansaço. Então, o cafezinho que a gente toma deixa a gente mais ligado porque bloqueia a ação da adenosina dentro do nosso cansaço, que dá essa percepção cerebral. Vocês conseguiram entender? Não conseguiram? Deixa um comentário aí embaixo. Além disso, a gente também vai ter controle de outros neurotransmissores, tá? Dentro da cabeça. E esses outros neurotransmissores, uns vão ter atividade excitatória, outros vão ter atividade inibitória, e a gente tem esse balanço dentro da nossa cabeça que só é feito com a pessoa que dorme. Vale já acrescentar para você um dropzinho ali para você curtir esse vídeo, tá? Que é o seguinte, quando a gente não dorme, a gente tem uma sensação que a gente está cansado, como se tivesse de ressaca. Isso nada mais é do que a adenosina que ela não conseguiu voltar para dentro das células do nosso cérebro e ela está ainda executando a sua ação. Então, aquela sensação de cansaço depois de uma noite mal dormida ou não dormida, né, durante uma insônia, a gente também vai ter em decorrência da adenosina que não foi reabsorvida porque a pessoa não conseguiu dormir, tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante falar para você. Por quê? A gente tem, por exemplo, caminhoneiro. O caminhoneiro que, por exemplo, está fazendo entrega e sai de São Paulo e vai até a região norte do país, lá em Roraima, por exemplo. Esse caminhoneiro, ele tem meta para cumprir, ele tem prazo, então por conta disso, muitas vezes eles tomam rebite, eles tomam uma série de substâncias que são excitatórias, mistura com cafeína e assim vai para não sentir cansaço. Aí ele faz a entrega, consegue repousar e volta. Só que isso também causa acidente de trânsito, né? Porque nós precisamos do sono para que a gente consiga se restabelecer. Se a gente não tiver essa noite adequada de sono, a gente fica com um cansaço crônico. Existe uma condição na medicina que nós hoje estudamos que nada mais é do que a síndrome da fadiga crônica. Ela está voltada também com pessoas que têm distúrbios do sono. Então, um desses distúrbios que está bem relacionado é a insônia. A pessoa que não dorme bem, ela não aprofunda o sono, ela não consegue se recuperar. Isso quer dizer que o sono ele tem muitos papéis na nossa vida. Então, por exemplo, para quem está estudando para o vestibular, quem está estudando para um concurso, precisa dormir.
porque é durante o sono que você consegue fixar e memorizar algumas coisas. Por mais que você consiga decorar uma série de palavras, uma série de frases, raciocínios, fórmulas e tudo mais. Então, você precisa dormir para que você consiga decorar bem. Ou seja, é melhor você dormir bem para fazer uma prova do que você virar à noite decorando várias coisas que você não vai conseguir aplicar, porque tem uma hora que você já não consegue mais raciocinar. Isso é um mecanismo de fadiga do cérebro para que você pare, para que você consiga ter esse controle, tá bom? Então não é maldade do cérebro quando a gente chega nesse ponto. Na verdade, isso é um fenômeno de excesso, né? De sobrecarga. Então, ajuda na memorização, que eu falei para vocês. Ajuda também na parte de reconstrução do músculo pós-atividade física. Então, quem faz atividade física com o propósito de hipertrofia precisa dormir. A gente tem também a parte de controle hormonal, a gente tem a parte de bem-estar, ok? Esse bem-estar de ação da serotonina agindo, ação da dopamina agindo e que não haja excesso de adenosina faz com que a gente consiga ter uma vida que a gente consiga se sentir satisfeito mediante as atividades do dia a dia, tá bom? Porque não adianta só trabalhar por trabalhar e não ter prazer na vida, né? Faz parte da pessoa se sentir adepta para sentir algum tipo de prazer se ela estiver se sentindo bem, tá? Isso é mínimo, isso a gente vê, isso é básico na psicologia, tá? Então, é necessário que haja uma boa noite de sono para que a gente consiga fazer tudo isso. Além desses fenômenos, então, voltado para hipertrofia, exercício físico, controle hormonal, controle de neuroquímica cerebral, a gente também tem uma coisa que é, homens, muito importante. Homens e mulheres, mas homens principalmente. A gente precisa dormir para que a gente tenha um pico de testosterona pela manhã. E quem dá esse fogo, tesão que você sente mediante a atração sexual, nada mais é do que o efeito da testosterona quando ela chega ali no tronco encefálico, tá? Então, a gente precisa ter uma boa regulação do nosso sono para que a gente consiga ter uma atividade sexual satisfatória. Fora isso, a pessoa vai continuar tendo, por exemplo, queda do desempenho. Então, a disfunção erétil, uma das causas é porque a pessoa ela não dorme, tá? Então, porque o homem não dorme. Na questão feminina é um pouco diferente, tá? Porque as mulheres não precisam de ereção para que tenha relação sexual. Os homens precisam, né? Quando vai usar o pênis, precisa, tá? Então, dessa forma, a gente também tem que falar que a testosterona, ela só vai fazer seu pico, ela só vai ser secretada em alta quantidade se tiver uma noite de sono inteira dormida. Fora isso, o paciente ele vai ter queda, tá? Ele vai ter queda na performance e vai recorrer a remédios, vai no urologista, então vai seguir com uma série de outras condições que vai precisar de intervenção, tá? Já a parte das mulheres, o que vai interferir mais vai ser no fogo, no tesão, de se sentir apta a ter uma prática de relação sexual, tá? Além dessa parte que eu falei toda para vocês, a gente também tem a parte do cortisol, tá? Então, quando a gente não faz pico de cortisol, a gente se sente menos disposto pela manhã para que a gente consiga executar nossas atividades. Nós somos seres humanos e os seres humanos eles foram sendo educados ao longo da vida para que a gente se torne civilizado. Mas antes disso, na época das cavernas, o homem tinha que acordar para caçar. Então, as pessoas, por exemplo, que precisam muito mais da atenção, elas precisam muito mais ter o sono em dia. Porque fora isso, claro, todos nós vamos precisar, só que tem pessoas que precisam muito mais. Porque, por exemplo, acidente de trabalho é uma coisa que pode acontecer por sonolência, tá? Então, o caminhoneiro é o exemplo número 1 do tipo de paciente que precisa ter o seu horário regulado para que ele consiga fazer uma viagem e não faça um acidente de trânsito grave, né? Caminhões fazem acidentes muito graves quando acontece na estrada, né? A gente também precisa falar para você o seguinte: a gente precisa ter bons hábitos
para ir dormir, tá? Eu vou falar melhor desses hábitos num próximo vídeo, que esse já está ficando meio grande, tá? Mas a gente tem que entender que tudo que está voltado ao nosso funcionamento ao longo do dia depende de como funcionou a nossa noite. E para acrescentar mais um drop de informação para você, eu vou falar o seguinte: existem as pessoas que trabalham por turno. Então, por exemplo, o médico que tira plantão à noite, porteiro, policial, músico, pessoas que também possam trabalhar à noite, que estão envolvidas na parte operacional, quem faz plantão na parte de energia elétrica, de asfaltamento, de saneamento, que às vezes fazem obras na madrugada para que não atrapalhe o fluxo do trânsito no dia, tá? Durante o dia. Então, essas pessoas, elas estão atreladas a ter alguns outros distúrbios do sono que acontecem porque a pessoa não está dormindo durante a noite, ela está dormindo durante o dia. Então, quanto mais você se expor à luz solar, mais você vai ter uma melhor noite de sono, antecipando o seu sono quando anoitece. Então, por exemplo, eu acordo 6 da manhã, 6 da manhã já está sol, no período que eu estou gravando esse vídeo. Eu já sou exposto a esse sol quando eu acordo, o cortisol já está lá mais alto, eu já consigo enfrentar o dia a dia, sendo que eu não vou enfrentar com tanta sonolência, eu vou fazer isso conforme eu for me despertando, vai ficando cada vez melhor. Beleza. Isso só vai acontecer se eu for exposto à luz solar, de eu enxergar a luz do sol na minha visão para que eu consiga então ter uma boa noite para que eu consiga ter uma boa resposta, na verdade, tá? Então, eu preciso estar exposto à luz solar para isso. E quando anoitece, eu preciso fechar os olhos e dormir. Eu preciso de menos exposição da luz, ok? Então, por conta disso, esses trabalhadores que são trabalhadores noturnos podem sofrer vários outros problemas de saúde, de atenção, por conta de não estarem dormindo no momento que nós precisamos estar todos dormindo. O ser humano, ele é um ser cíclico, ele precisa estar acordado de manhã e dormindo à noite, tá? O nosso cérebro funciona assim. Então, quem trabalha nesses períodos, já dou o conselho para vocês, tá? Que vocês precisam regularizar a situação de vocês para que vocês consigam manter boas noites de sono. Você vai se sentir cada vez mais cansado e cada vez menos recompensado da parte de sono, porque você está dormindo meio período durante o dia, porque tem que fazer as coisas da casa, tem que cuidar de filhos, etc. E então você perde muito dessa questão do dia a dia para quem não consegue dormir, para quem não está dormindo enquanto está trabalhando, né? Durante a noite. Então, tem que existir um prazo, alguma coisa de organização para que você comece a se planejar e dessa forma não tenha que sacrificar tanto da sua vida. Essas pessoas que não dormem à noite, elas envelhecem mais cedo, eles têm mais doenças que envolvem a parte de coração, metabolismo, como diabetes, ok? Então, existe sim um fator de risco que está envolvido aí, que a pessoa ela pode vir enfrentar por conta de uma condição de trabalho. Eu vou falar num próximo vídeo para você o que a gente tem que fazer para que a gente consiga ter uma boa noite de sono. Então, entendendo mais ou menos como funciona algumas coisas dentro da área do sono, você vai conseguir ver que vai fazer mais algum sentido o fato de você não conseguir dormir e se sentir mal na manhã seguinte, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixem aí nos comentários, deem likes, passem para mim esse feedback para que eu consiga melhorar cada vez mais esse vídeo e entregar mais conteúdo para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu te agradeço por ter ficado até agora nesse momento. Até mais!